Eu gostaria de primeiramente agradecer ao convite que me foi feito pelo presidente do Sindicomes, a CTC, o senhor Luiz Ramos, e dizer que é um privilégio estar aqui junto com o diretor-geral da ANTAC, Eduardo Neri, e com o vice-presidente da FIATA, senhor Jens Romer, para tratar desse seminário importante que abrange a temática da Demurge e da Detention. E me colocar aqui uma pergunta, se é direito ou obrigação. Vou tentar responder, mas antes de começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu sou um advogado já há quase 30 anos, atuo no comércio exterior no Brasil inteiro e principalmente com direito marítimo, direito portuário e aduaneiro, e na lógica da regulação setorial. Antes de fazer direito na UERJ, de 87 até 91, eu fui piloto de navios mercantes. Eu sou graduado na Escola de Oficiais de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, onde eu ingressei em 1981, portanto há 40 anos, e viajei durante esses 4 anos num longo curso, onde tive a oportunidade de viajar para 27 países e operar em 65 portos. Navios de container, de carga geral, navios de granel sólido, como na Vale do Rio Doce, granel líquido na Petrobras. Então, depois eu fiz Direito na UERJ, mestrado na PUC, Direito Constitucional, doutorado em Direito Internacional na Federal, e em 2007 e 2008 eu resolvi aprofundar na temática da Demurge e da Detention, também através do estudo da regulação setorial independente, comparando a Federal Maritime Commission com a ANTAC. E é por isso que os objetivos da minha apresentação são justamente tratar dos principais aspectos que envolvem a regulação da sobreestadia de contêiner no Brasil. A sobreestadia ela tem um conceito na própria RN 18, mas é o gênero do qual nós temos a espécie, que é a detention, é quando há um atraso na devolução do container quando ele vai embarcar, e a demurge é quando ele é desembarcado, né, na importação ou no desembarque da própria cabotagem. Eu vou tratar, então, de uma análise comparativa desses elementos determinantes, os principais, sem me aprofundar muito, e tentar fazer com que eu possa responder aquela pergunta que me foi feita lá no início. Nós temos aí alguns problemas, não é à toa que isso é uma falha de mercado, e que a ANTAC resolveu, então, a partir de denúncias que nós fizemos relacionadas a omissões de portos na defesa de usuários e algumas defesas também de nível com valores altos de cobrança de demurrage. E a ANTAC, então, resolveu ali em 2013, 2014, criar um grupo de trabalho, e que esse grupo, então, fez estudos em função das denúncias que eram submetidas à agência e editou uma nota técnica que depois se transformou numa proposta de norma, que foi submetida a 2 audiências públicas, uma na Fiesp, em São Paulo, e outra na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de participar nas duas, e é justamente para tentar contribuir para resolver esse problema, que são os custos logísticos, né, no Brasil, que estão entre os maiores do mundo, principalmente quando se fala de demurrage. Isso decorre, em parte, de uma regulação econômica ainda ineficaz. Nós temos uma concentração horizontal do transporte marítimo de contêiner muito grande, 70%, 65%, 70%, e aumentando, concentrado na mão de 4, 5 armadores, estão verticalizando a cadeia de serviços portuários. Uma judicialização também muito grande, com distorção desses institutos e interpretação inadequada por alguns magistrados que não estão capacitados para entender as complexidades. Eu costumo dizer que a nossa magistratura ela é muito qualificada, mas quando entra no direito marítimo, no direito portuário, no direito aduaneiro, falta capacitação. E isso gera insegurança jurídica e abusos, que nós
chamamos abusos, mas na verdade são injustiças, né, de ter uma condenação, por exemplo, de uma demurge sem que o usuário tenha assinado um contrato com previsibilidade e mesmo assim que esse valor seja razoável, seja módico. Isso faz com que empresas estejam fechando ou com dificuldades financeiras para operar, e isso não é somente o pequeno, médio usuário, nós temos também agentes intermediários aí com problemas. Nós temos aqui uma foto que eu peguei e uma fotografia de uma ação inicial de execução de sentença, ainda em fase de cumprimento provisório. Nós pegamos esse caso já com recurso de apelação, feito pelo colega, e essa demurge chegou, uma demurge de 3 containers dry e um frete da Europa para o Brasil de 4.000 euros, e o valor da carga PET 50 mil reais. E chegou a 1.600.000 reais, ou seja, mais de 80 vezes o valor do frete. Isso é um absurdo, né? Então, isso aí tem que ter uma ação do Estado, né? Estado regulator, para equilibrar isso aí, para fazer com que isso seja de outra forma. Nós conseguimos, felizmente, depois de uma ação extrajudicial, administrativa, conseguimos fazer com que houvesse um acordo aí em torno de 500 mil reais. Então, nós temos aí, então, mesmo antes da edição da resolução normativa número 18. E aí eu faço algumas perguntas. A primeira é se a demurge no Brasil é abusiva. Segunda, se a ANTAC tem competência para regular a sobreestadia, inclusive a demurge de detention. CRN 18, que é um código de direitos e deveres, não só dos usuários, mas também do transportador marítimo e do agente intermediário. Se isso contribui para o serviço adequado. E se a regulação da Federal Maritime Commission, FMC, contribui para o serviço adequado, não só lá, mas aqui no Brasil também. É claro que em nível de direito comparado, privilegiando primeiro o normativo brasileiro, complementarmente pode-se utilizar alguma coisa para melhorar ainda mais o equilíbrio aí da regulação. E se a regulação da ANTAC é suficiente para proteger os interesses do agente intermediário e do usuário. E a busca da justiça, né, que é o objetivo, que é da equidade, do fairness, enfim, esse é o objetivo, inclusive, da regulação, que é garantir, de um lado, o investimento privado, que é feito, o retorno do investimento privado, que, no caso do transportador marítimo, sou piloto, um capex altíssimo, custo diário de manutenção de navio, com combustível, enfim. E, do outro lado, o serviço adequado que o usuário tem o direito de acordo com a Constituição Federal. E é um direito que, em grande parte, vinha sendo sonegado. O ANTAC tem melhorado a sua curva de aprendizado, está chegando mais, né? E ainda é preciso avançar mais, mas estamos, vamos dizer assim, num bom caminho. Eu sou cético, não sou pessimista, mas eu acredito que nós temos aí em vários setores, não só na ANTAC, a regulação melhorando. Vejamos a qualidade das comunicações. Hoje, fazer uma palestra com energia elétrica, com uma qualidade razoável de comunicação, isso há alguns anos não havia. Um pouquinho aí da minha trajetória. Desde 2003, então, 2004, eu leciono aqui no mestrado e doutorado em Ciência Jurídica da Univale, que tem um conceito 6 da CAPES, quer dizer, a nota máxima dentro da área da ciência jurídica, e de 2014 a 2020 eu tive o privilégio também de dar aula e orientar vários alunos no mestrado em Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Santa Catarina. E isso me ajudou bastante a entender mais ainda a questão da infraestrutura, a questão da logística, né? Porque o direito ele é uma ferramenta e que muitas vezes as categorias operacionais elas não são tão sofisticadas como nós temos, por exemplo, na engenharia, na economia, para resolver problemas de natureza complexa. E a regulação ela vem nesse sentido, aí, a análise de impacto regulatório, né? Nós temos, então, aí um roteiro de navegação, o objetivo sempre é trabalhar com
com os 2 radares, ou talvez até com 3, com todos os equipamentos que são disponíveis para ficar mais próximo do ideal da justiça. E o sumário da minha apresentação, nós temos aí um breve histórico, então, que é a ineficiência desse problema. O problema que nós temos é a ineficiência e insegurança jurídica nas operações logísticas de comércio exterior, com risco de condenação do usuário e dos prestadores de serviços, decorrentes, em parte, do desconhecimento das características e dos limites e das possibilidades que essa regulação setorial independente ela pode fazer para grande parte desses operadores. Eu trouxe uma fotografia da Science, que são imagens que mostram o coronavírus atacando células humanas. A regulação ela vem da física, é um conceito que nós, entre aspas, trouxemos da física e que temos utilizado na economia e na ciência jurídica. E na China, tive algumas vezes na China, e uma coisa que sempre me chamou a atenção foi a quantidade de mercados públicos e a exposição de animais à venda, alguns até vivos, para venda e consumo pelos asiáticos, principalmente chineses. E muitas vezes a vigilância sanitária não é adequada. E vigilância sanitária, nós temos a Anvisa e a regulação também, só que é regulação social. E essa regulação, como ali no início, me parece que houve um abafamento ali pelo governo, e isso já chamamos captura política, né? Nós temos captura econômica também, isso gerou essa externalidade negativa e aí se espraiou pelo mundo. Então, a regulação ela é muito importante. Nós temos aí um mundo com mais de 3 milhões e 600 mil mortos, no Brasil mais de 500 mil, países afetados 220, e nós temos então aqui o globo terrestre com 70% de mares e oceanos e 29% de terras emersas. E aí nós precisamos, nós produzimos alimentos e o mercado consumidor está do outro lado do mundo. Precisa ter o quê? Precisa de transporte marítimo, precisa de porto, precisa de regulação. Então, nós temos aí um ambiente de negócio que precisa ter maior equilíbrio. E eu, para tentar contribuir e melhorar o nosso direito marítimo, o direito portuário, e eu via isso quando eu lecionava no mestrado, faltava aí algumas normas para melhorar a segurança jurídica. E a agência ela não atuava. Então, fui estudar o modelo norte-americano e publiquei esse relatório aí de pós-doutorado, com 409 páginas, em 2009. E um dos 22 elementos que eu comparei, elementos determinantes, o número 7 trata de direitos do consumidor e obrigações. Eu peguei como está no relatório. Era justamente, observei lá que havia ali uma legislação para proteger os interesses da carga e equilibrar os interesses do transportador marítimo, dos OTIs. E aí eu vim com isso na cabeça e eu vi que não é possível. Tanto é que quando nós começamos as denúncias, o que tinha em mente era justamente uma norma, uma espécie de código de direitos e deveres, não só do armador, mas também do usuário e do agente intermediário. E os outros itens em amarelo ali, letras D a F, são sugestões que eu fiz e que ainda não saíram do papel, não existe, que é a divulgação do nome das empresas que violam a legislação, premiar aquelas que prestam melhor serviço e também divulgar as práticas que violam a atividade regular. A Demoge, algumas práticas nós temos aí que foram levadas aí nas contribuições que foram feitas para a ANTAC ou através de denúncias. No caso da Federal Maritime Commission, a regra que foi criada e que é objeto também de discussão aqui no Brasil, através do representante da FIATA, é que é para evitar e combater as práticas injustas com relação à demurge e à detention. A demurge é somente de container e não inclui a despesa de frete. E aí nós temos esse princípio de lá, que é fazer com que se observe, se analise a razoabilidade dessas práticas quando em uso pelos prestadores de serviços e usuários como tomadores de serviços,
se essa detente demurge, ela serve como incentivo financeiro para promover a fluidez da logística. Acontece que lá quem interpreta isso, porque existe uma justificação na cultura maior, de denunciar, é a própria agência, através do administrativo law judge. E aí algumas objeções que foram feitas pelos transportadores marítimos e agentes, no sentido de criticar a norma, dizendo, não, a demurge detém serve para outros fins diferentes do incentivo. E que também esse normativo serviria como desincentivo do movimento da carga para devolver o equipamento, e que era uma alteração de risco injusta, unilateral, enfim, algumas colocações que foram feitas justamente para, de certa forma, desprestigiar o trabalho que foi feito pela agência. Então, eu tenho tido também algumas publicações ligadas a direito marítimo e portuário, mas sempre dentro da lógica da regulação. Tem alguns livros. Em 2015, eu comecei a organizar um livro com autores até do exterior, mais de 12 capítulos, todos eles em temas relevantes para a aplicação da demurge. E o prefácio foi feito por um amigo meu, que é o professor Dr. Norman Martinez, e ele disse que o Brasil é um dos países, no prefácio ele coloca isso, que é um dos países onde a problemática dos abusos é maior em relação à demurge de container. Então, a demurge, para mim, é um problema, para a ANTAC também, e o histórico da RN foi justamente esse, da RN 18. As denúncias foram feitas em função de omissão de porto, com contêineres chegando em outros terminais distantes daqui de Santa Catarina, com pagamento de armazenagem, de pesagem, de demurge também, de frete rodoviário, isso uma parte, outra parte demurge também. Então, assim, vários abusos, exigência de caução por uma empresa que exigiu R$200 mil de caução para eventual pagamento de demurge, e não houve demurge, e na hora que o cliente foi atrás, a empresa havia desaparecido. Então, isso aí é um problema, e que ainda existe, tá? Porque é preciso aperfeiçoar ali a questão das outorgas, mas, enfim, a ANTAC está trabalhando nisso. Essas duas audiências públicas foram realizadas. Na primeira, normativo, o armador estava dentro e seria exigido algum tipo de cadastro de outorga, e eles conseguiram sair e colocaram o agente intermediário como elemento que deveria ter um cadastro, uma empresa que deveria ter um cadastro homologado na ANTAC. A norma foi publicada em dezembro de 2017. Em fevereiro, uma entidade que representa os armadores estrangeiros entrou com uma ação contra a ANTAC para pedir a declaração da nulidade da norma, a declaração da norma, da ilegalidade da norma. Foi obtida uma liminar. Nós, quando soubemos, pedimos que ingressássemos como amicus curiae. O juiz deferiu na defesa de duas associações. Ajudamos a ANTAC, então, a ter a cassação dessa liminar no tribunal, e essa norma, então, está em vigor. Tem uma discussão sobre o valor da demurge, se é abusivo ou não. E aí, com relação à questão da ANTAC, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o STJ já deram todos os poderes para que a agência pudesse atuar e ter o seu poder normativo, e a RN 18 é decorrência disso. E nós temos, então, aí a Lex Marítima e a ordem pública em conflito, aí, quando se trata de usos e costumes, e a norma a RN 18 se aplica tanto ao transportador marítimo como ao agente intermediário, os NVOs, e também aos usuários. O conceito dela está no artigo 2º, inciso 20 da norma, que é o valor devido ao transportador marítimo, ao proprietário do contêiner ou ao agente transitário pelos dias que ultrapassarem o prazo acordado de livre estadia do contêiner para o embarque ou para a sua devolução. E tem uma discussão da natureza jurídica, se é cláusula penal ou indenização. Para mim, o que importa é que seja, que garanta o serviço adequado. E se é direito ou dever, então, para a ANTAC, ela tem o direito de fazer escolhas regulatórias, o transportador marítimo e o agente de exigir a contribuição, a retribuição pelo frete,
pelo serviço prestado através do frete e também o pagamento da demurge e recusar o transporte que lhe for solicitado quando não tiver, por exemplo, a observância de preceitos legais. E o usuário tem o direito de exigir o serviço adequado, que é um serviço que está na Constituição, o direito está na Constituição. Obrigação, então, da ANTAC de regular para garantir a efetividade do interesse público e obrigação, dever do transportador de prestar serviço adequado, sob pena de incidência de ilícitos de natureza civil e administrativa. Pagar pelo serviço adequado, que é uma obrigação do usuário. E aí as perguntas me parece que já estão respondidas e fico à disposição dos senhores para contribuir para fazer com que haja um ambiente de negócios mais saudável para todos nós. Muito obrigado e ficamos à disposição aqui em Santa Catarina para o que for possível.